Olá, olá! Então, hoje vamos começar a fazer um vídeo diferente aqui para o canal da RM na Prática. Vamos ter uma conversa de RM e para começar o primeiro vídeo, eu tenho nada mais, nada menos do que uma grande amiga, Ana Monteiro. Ana, muito bem-vinda, obrigado por participar. Então, o objetivo desse vídeo é a gente ter uma conversa informal, falar um pouquinho sobre RM, carreira, oportunidades e futuro do mercado, beleza? Então tá, Ana, quer Beleza, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você? beleza. Obrigada, Rafa. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Curto muito seu canal. Achei uma ideia sensacional para você desmistificar um pouco o RM e democratizar mais a informação, né? A gente que é um pouco mais das antigas, eu mais ainda, a gente tinha uma ideia de RM, aquele cara que ficava ali sentado no computador, sozinho, com as planilhas e os números, Uhum. tomando café, às vezes ouvindo rock and roll, depende do RM, né? E falando não para todo E mundo. falando, não, não pode, aquele cara bravo, né? Aquela pessoa Sim, mal-humorada. E eu acho muito legal a gente estar desmistificando e estar dividindo conhecimento, né? Que eu acho que é um conhecimento super válido para todo mundo e nem sempre acessível sim, para a galera que está ali no hotel no dia a dia. exatamente. Então tá, então, Bom, fala, pode falar. não, fala, eu só ia dizer que eu fui RM na Accor por mais de, acho que 8 anos, talvez um pouco menos. Antes disso eu era recepcionista e era gerente de recepção, mas RM é o que eu amo fazer. E eu estou muito feliz de estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Que bom, que bom. Eu te conheci no meu primeiro dia como RM, ainda lembro na sede a gente chegando junto, sem se conhecer, ia trabalhar Sim. lado a lado. E acho que foi bom, assim, por fato de começar junto e as mesmas dificuldades em São Paulo, né, com aprender, e não tinha tanta gente compartilhando informação naquela época, a gente tinha que aprender um pouco na raça. E acho que aí foi bom que gerou uma boa amizade, né? Eu gosto muito de você, acho que a gente tem um contato aí há muito tempo. Eu vejo pelo seu filho aí, o João, e quanto mais Pois ele é. cresce, mais eu vejo quanto a gente, faz quanto tempo que a gente se Pois é, você conhece. lembra de eu grávida? É, Sim, pois é. exatamente. Não vamos entrar nesse detalhe. Tá. Ele tem 2 anos, né? É dois aninhos. Então tá bom. Então tá, me fala um pouquinho, então, o que que te chamou a atenção para você começar em RM? Então, a minha história é muito legal. Eu trabalhava no Mercury. Quando eu entrei, ainda era Partenon, então ainda peguei a mudança de Partenon para Mercury, então tem um tempinho. Uhum, E eu era recepcionista e depois gerente de recepção. ok. E aí a gente tinha um RM no Rio, era só no Sofitel que tinha RM. Na época era o Rogério Rubim, é um grande amigo que eu também adoro, meu super mentor. Então o Rogério Rubim era o RM do Sofitel e ele ficou incumbido de fazer um treinamento de RM para todos os hotéis mid-scale. E aí fizemos esse treinamento com ele, foram as chefias, né? Chefia de recepção e tudo mais. Então ele, não sei, ele gostou de mim nesse treinamento. Na época, o chefe, que era o Eric Funtovics, também meu querido, amado Sei. chefinho, que vai ser sempre meu chefe do coração, estava já querendo implantar RM nos hotéis do Rio. Na época eram, se não me engano, 5 hotéis só, Mercury. E aí, nesse treinamento, eu me destaquei e o Rogério me indicou para essa vaga. Uhum, Aí eu fui a São Paulo, conversei com o Eric e passei. E aí comecei a fazer RM. Inclusive, uma história muito engraçada. Eu não vou citar nome de gerente, porque alguns ainda são gerentes, sabe? é, Mas os gerentes do Rio de Janeiro achavam que RM não era necessário para os hotéis do Rio de Janeiro. Eles tinham uma ocupação muito boa, isso era muito útil para São Paulo. Eles entendiam que em São Paulo era válido, mas que para o Rio de Janeiro não precisava. Fizeram uma reunião, chamaram todos os chefões da Cor para esta reunião e falaram: olha, nós agradecemos, mas nós não queremos. Muito obrigada, pode continuar com isso só lá em São Paulo. E aí os beleza. chefões, olha, me desculpe, mas você não está entendendo. Não é bem assim, não Não tem é muito uma opção. modinha, vai rolar. Não é uma modinha, é uma coisa que chegou para ficar. E aí você imagina a minha cara, né? Eu lá nessa meeting, então, não, nós não queremos, mas ok, vocês vão ter que, tipo, engolir. Então esse foi meu início, né? Tá bom. Foi a minha estreia no RM, já foi assim com resistência, de cara, né? Sim, é. Que eu acho que Sempre, resistência é uma coisa que os RMs enfrentam muito, né? sim, sim, isso é sempre difícil. Um ponto que eu não falei no começo, eu queria falar que a gente está fazendo esse vídeo através do Skype e é muito, e pode acontecer, como aconteceu agora, da Ana ficar com o vídeo dela travado. Ai, meu Então, Deus. mas o áudio vai rolar e o áudio não vai Tá, parar. O meu vídeo não vai congelar, porque eu gravo de uma outra maneira, então a Ana vai ficar talvez de tempos em tempos com o rosto congelado, mas o importante é a gente ter a conversa. E aí fica como tá bom. foto, tá? Então tá bom. Ai, meu Deus, espero que eu não fique congelado, tipo, Ficou legal a foto, que parece que tá dando risada, então ficou bonito.
tivesse ficado com uma cara estranha, a gente começava de novo. Então, vamos lá. Ok. Então, para começar como RM, você acha que quem é de reservas, recepção, leva vantagem sobre outras áreas? Ou você acha que outra área é mais indicado para começar como RM? Qual que é a sua dica? Com certeza, eu acho que reserva e recepção. Porque são as pessoas que estão mais ali no dia a dia. Eu ainda tô travada, né? Eu tô vendo ali no seu computador. Aí, agora voltou. Porque senão eu ia desligar e ligar de novo. Tá. Que aí talvez melhore. Aí. Reservas e recepção, eu acho que são as pessoas mais indicadas, porque eles já estão acostumados ali no dia a dia. Uhum. Eles estão mexendo com reservas, eles estão mexendo com as tarifas, eles estão mexendo com a disponibilidade, eles estão por dentro do budget, eles estão por dentro de tudo isso. Não é que outras pessoas não possam. Eu acho que, por exemplo, vendas e RM são áreas que estão muito ligadas também. Então, eu já vi, não só como eu, outros RMs que foram para vendas e vice-versa, pessoas de vendas que foram para RM. Sim. Mas, sem dúvida, eu acho que o primeiro passo seria reservas. Eu acho que o pessoal de reservas é o que acaba indo mais para essa área, né? Que tem mais afinidade, talvez. Eu mesma, quando saí da Core, eu já tinha uma pessoa de reservas que já indiquei, que já estava fazendo treinamento e já ficou no meu lugar como RM. Tá. Eu acho também que reservas têm mais vantagem pela proximidade com o RM em si, né? Então, trabalhando junto, e é normal quando você trabalha junto de passar a informação para as outras pessoas, né? De você compartilhar, e acho que isso dá uma vantagem. Eu gostaria de ver mais pessoas de vendas indo para RM. Eu acho que conhecimento de mercado é importante para você montar estratégia e saber como chegar no cliente para vender, além do conhecimento técnico de distribuição, que reservas leva mais vantagem. Mas eu vejo que pelo perfil das pessoas que entram em vendas, é um pouco diferente do perfil de RM. As pessoas são mais expansivas, gostam mais de falar, de estar na rua, ter contato físico com as pessoas. E RM você vai ter que ficar uma boa parte do tempo trabalhando no computador, analisando o número, para pensar na estratégia que você vai montar. Mas eu concordo com você, acho que reservas leva vantagem nessa evolução da carreira, mas eu ainda gostaria de ver mais pessoas de vendas trabalhando com RM. Eu também. O problema é o perfil, eu acho, né? Como você disse. A pessoa para CRM, você me desculpa, mas tem que gostar de Excel. Tem que gostar de sentar na cadeira, horas a fio, ficar olhando para Excel, analisando os números e achando aquilo tudo maravilhoso. E gostando ainda, né? Gostando. Porque a gente gosta mesmo, a Sim, gente acha pior que é divertido, sabe? Pior que é verdade. E são realmente poucas as pessoas de vendas que têm esse perfil, mas tem. Sim, tem. E eu acho que o contrário também é muito bom. Ainda falando da questão de evolução de carreira, a pessoa que tem o conhecimento de RM para ir para vendas, dá para fazer um ótimo trabalho. Eu concordo plenamente. Sabe, na negociação com as empresas, você sabe o que você pode, o que não pode fazer. Eu acho que vendas também é uma área interessante. Sim, eu concordo E com muito, você. muito próxima do RM. Eu concordo com você. E voltando a falar de evolução da carreira e evolução dentro de RM, você aí foi morar fora, né? Você veio do Rio para São Paulo, e aí eu não sei se de São Paulo você foi para algum outro lugar, você já foi direto para Irlanda. Então fala um pouquinho de opções de mobilidade, que isso acho que é bastante Sim. válido para RM. Do Rio, eu estava com os mid-scales da Cor na época, acho que eram 5, talvez 6 no máximo. Hoje em dia eu já nem sei quantos tem, né? Mas na minha época tinha lá uns 5, uma meia dúzia de hotéis mid-scale. Aí do Rio eu me mudei para a sede em São Paulo. Aí já aumentou minha praça para 11 hotéis, 10, 11 hotéis. E aí fiquei lá até eu sair da Cor quando eu fui para a Royal Caribbean. Que foi uma experiência também muito interessante. Fiquei lá 1 ano, mas foi em São Paulo mesmo. Eu ia a Miami, mas só para treinamento, essas coisas. E que depois eu vim para Cloudbeds, que eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com RM, mas aí depois eu até posso contar um pouquinho mais em detalhe. Com certeza irá. Mas essa experiência da Royal Caribbean eu acho que foi muito interessante, porque é um RM visto de uma forma diferente. E é uma estrutura completamente diferente. Claro que a Cor também era uma empresa grande, tinha uma grande estrutura, mas na Royal Caribbean, por exemplo, quando eu fui a Miami fazer o treinamento, tinha lá 2 prédios enormes, que era a sede da empresa, e em cada um desses prédios tinha um andar inteiro só de RM. Uau. Só de RMs, eram tipo, não sei nem quantas pessoas tinham naquele andar, mas era um andar enorme, cheio de cubículos, aquela coisa bem americana, cheio de cubículos e só Revenue Manager. Então, aquilo eu achei sensacional, sabe? Uau. E como que é Foi um isso? aprendizado muito bom. Eu morro de curiosidade de saber como é que uma empresa de cruzeiro trabalha com a RM. Como que é a estrutura? Como que eles se dividem?
Então, eles dividem por navios, né? Cada um tem os seus navios que você é responsável. No caso, eu estava no Brasil, fazia o navio que fazia ali a costa do Brasil, Argentina, enfim, ali América do Sul. Então, a sede, por exemplo, na Royal Caribbean, a sede é em Miami, e ali eles trabalham, a maioria dos navios é Caribe, Estados Unidos, né? Então, eles trabalham todos aqueles navios ali e alguns nos escritórios locais fazendo as menores rotas. E todos direcionados à chefia em Miami. Tá. Mas Então, cada RM vai ter 1, 2, 3 navios, enfim. Tá. E aí, quando o navio está no Brasil, você toma conta desse navio. Aí, quando ele vai para outro Sim. destino, sei lá, para a Europa, é alguém Sim. que está na Europa que cuida do navio. Sim. Que É legal. isso. E É como isso. que funciona a estratégia de distribuição deles? Como que ele é mais operador, é mais agência de viagem, tem OTA que vende? Então, poucas OTAs. É muita operadora, muita agência de viagem. É até um pouco difícil fazer RM, porque tem os bloqueios das agências, e aí a agência, por exemplo, a agência liga de manhã. Não sei se também, talvez, isso fosse um problema mais local do Brasil, mas aí a agência liga de manhã, era um preço. Aí não fez a reserva. Mas aí depois, no outro dia, ou então à tarde, ela liga, mas já está outro preço. Pô, mas de manhã era um preço, agora é outro. Bom, isso é revenue manager, né, pessoa? Comprou, não comprou, mudou. E o pessoal não gostava, sabe? Então, grande parte do navio já é reservado, bloqueado para operadoras, agências, às vezes grupos, etc. E aí o que sobra é que a gente tenta vender, fazer flutuação. Então, muita promoção, muita flutuação, muito upgrade, muito cuidado a gente tem que ter com a questão da ocupação das cabines, né? Porque aí você tem número X de cabines que podem ficar até 4 pessoas. Mas você não pode passar daquele número porque tem a questão de segurança do navio. Então, só pode ter no máximo o número X de pessoas no navio, porque senão, né, não pode. Não pode ter mais que aquele número X, não vamos nem dizer que pode acontecer. Então, você tem que ter um olho muito clínico, não deixar passar essas oportunidades nessas cabines de maior ocupação. Porque se você chega no seu número X de pessoas e essas cabines estão vazias, já era. Aí o que acontece? Upgrade. Aí a gente pega as pessoas que compraram primeiro, dá os upgrades para as cabines maiores, para abrir as cabines de baixo, mais baratas, né? Para poder continuar vendendo. E consegue vender as cabines mais caras ou geralmente funciona por upselling? Ou de graça, ou vendendo por um valor mais barato? Como que é? Consegue vender, mas muitas vezes é upgrade também. Tá. Upselling nada, upgrade mesmo, gratuito. Muitas vezes. Tá. Eu viajei de navio acho que uns 2 anos atrás. Eu lembro que quando eu estava para comprar, a agência de viagem, não comprei direto, ó que vergonha. A agência de viagem oferecia muito pacote de bebida, né? Você compra X bebidas, porque não era all inclusive o navio que eu fui. Era de comida, mas não de bebida, suco, refri e álcool. Sim. Essa é a grande sacada para o navio tentar fazer um upsell de valor ou... Nossa, isso é muito importante. Você sempre faz as promoções incluindo o máximo de pacotes de bebidas e coisas que você puder, principalmente bebida alcoólica, né? Porque a comida normalmente já é inclusa, mas a bebida alcoólica é cara e também se ganha muito dinheiro com isso. O navio é praticamente um mundo particular, né? Então ali vai ter tudo, restaurante, bar, academia, tudo que você possa imaginar tem dentro do navio. Então, quanto mais você tiver receita para os outros pontos de venda, melhor. Por isso que as promoções muitas vezes estão incluindo os outros pontos de venda ali, que é para maximizar a receita dos outros também. Entendi. Claro que a pessoa estando lá, ele pode comprar na hora e pagar na hora e tudo mais. Mas você já vendendo os pacotes, te garante aquele X. Já consegue prever mais, né? Se aquele navio vai converter melhor ou não. Exato. Tá. Quando eu trabalhava no navio, na operação, tinha muita venda de pacote para visitar o destino, tinha spa, essas coisas. Quando você faz RM para navio, você considera isso? Ou é como hotelaria para IB, assim, só foca mesmo na hospedagem e o que vem a mais é lucro? Não, é muito na hospedagem e um pouco, sim, nessa questão dos pacotes de bebidas e tudo mais. Os passeios externos, o que acontece? Normalmente tem o que eles chamam, o RM a bordo. Tem um RM dentro do navio, que aí ele sim fica em charge de fazer a receita para esses passeios, para spa, esse tipo de coisa. Entendi. Todo navio normalmente tem um RM lá dentro. Não sabia, interessante. E esse cara, ele já não tem nada a ver com tarifas e essas coisas. Ele tá ali para essas outras receitas. Entendi. Ah, legal. Interessante. E, ok, então, navio, acho que eu entendi bem. Imagino que deve ser muita venda, como
Qual hotel de lazer, né? Deve vender só pacotes de 7 dias, de 3 dias, etc. Então tem Sim. preocupação como se fosse um shoulder day, só que, sei lá, entre um destino e outro, é, por exemplo, o navio que vai entre Ano Novo e Natal, ou não? Assim, como é que funciona a demanda do navio, o ritmo de vendas do navio? Sim, tem os períodos de pico, né? Claro, os cruzeiros de Natal, de Réveillon, Uhum, certamente vão ser muito mais procurados do que os outros. E aí o que a gente tem que fazer é fazer as promoções para tentar encher esses outros períodos. uhum, Mas tem demanda. Tem gente que não pode pagar no Réveillon, mas pode ir uma semana antes ou uma semana depois, entendeu? uhum, O problema, pelo menos na minha experiência, né? O problema que a gente tinha não era falta de demanda. É diferente de hotel, que a gente tem que ficar no desespero para encher, ficar 100% de uhum. ocupação. Lá a gente sempre tinha demanda, até por causa dessas grandes operadoras e tudo mais. Então, demanda tinha, era só a gente ficar de olho nessa questão da ocupação, do número de pessoas e tal, e para não perder a oportunidade, né, de subir o preço quando possível, Quando porque possível. Tá. E questão o de número de grupo? cabines que a gente tinha para flutuar era meio pequena. Entendi. E questão de grupo, quem que compravam? Eram grupos de pessoas individuais ou tinha grupo de empresa também, igual incentivo? Grupos de empresa, muito grupo de empresa incentivo, Ah, que legal. muito, grande Interessante, maioria, é. interessante. E às vezes fazia charter, tipo Roberto Carlos, entendeu? Esse tipo de coisa. Esse devia ser o mais caro de todos, né? Porque eu tava vendo por Entendeu? curiosidade, o valor era mais que o dobro de um cruzeiro normal. Pensei, como o Roberto Sim, Carlos ainda mas vende bem. mas quem está comprando, seja a operadora ou a empresa, o que for, está pagando ali, digamos, a gente faz o displacement, né? Faz o Sim. displacement básico para a pessoa fazer o charter, mas raras vezes tinha charter de, por exemplo, a Herbalife uma vez. Bom, primeiro uma vez ela não pode falar, não sei se pode falar. Se não puder falar, depois você Tá corta. bom, eu ponho pi. Porque uma vez ela não fez o charter e ela pegou só um grupo muito grande. Mas aí deu confusão porque eles queriam evangelizar as outras pessoas para ir para a Herbalife. Já E aí não deu converte para certo. pagar o cruzeiro já. Aí depois dessa, a pessoa falou: não, agora se você quiser, tem que fazer o charter, pega o navio todo para você e pronto. Entendi. E Nossa, aí isso é nesses períodos que não são os de pico, entendeu? sim, entendi. Em questão de sistemas, qual sistemas que o navio usa? Tem um RMS específico para navio ou usa GDS? Como que é feita essa transição? Olha, no meu caso, sim, muito GDS. Tinha um sistema de reservas interno que as operadoras e agências de viagem tinham acesso. O meu sisteminha de mudar um preço, você não vai acreditar, mas ele era tipo um DOS, sabe? Aquela tela azul. Uau. Meu Deus. Juro por Deus. Uau. Num determinado período, acho que foi até um pouco antes disso, você estava trocando o sistema. Mas até então era um sisteminha tipo DOS. Uau. Super antigo. Por incrível que pareça. Caraca. Você sempre imagina que outras empresas são mais modernas da que você trabalha, É, né? pois é, muitas vezes não E são. muitas vezes não. Legal. Me fala um pouco então da mudança. Você falou no começo da mudança de RM para vendas, né? E Sim. agora você está trabalhando mais com canais, e é uma coisa super interessante que eu, particularmente, eu gosto bastante de estudar e discutir. Fala um pouquinho da sua experiência atual. Ok. Bom, então depois que eu saí da Royal Caribbean, eu entrei na Cloudbeds. Cloudbeds é uma startup de software para hotelaria. Ok. Então, eu entrei bem no início e foi tipo a expert de hotelaria da parada, porque tinha já o meu chefe que era de hotelaria e eu, os donos e os gerentes de tecnologia, então era para fazer o mix da galera de tecnologia com a galera de hotelaria e assim a gente desenvolveu o produto e tudo mais. O produto já existia quando eu entrei, claro, mas eu ajudei muito no desenvolvimento do produto, do Ok. sistema, de relatórios, tipo, copiei relatórios do RDS, mas não conta para ninguém. Esse tipo de coisa. Então, pô, para mim foi super interessante. E eu nunca tinha trabalhado numa startup. Eu sempre trabalhei em grandes empresas com estrutura, com processos, com tudo isso, né? Então, isso é uma grande diferença também, porque numa startup você está criando os processos. Uhum. Então, eu fui contratada para uma vaga de RM, acabei fazendo a criação do todo o processo de implantação e customer service. Depois disso tudo pronto, acabei vindo para a Irlanda fazer vendas. Ah, isso você foi Porque contratada no Brasil. isso, fui contratada no Brasil, Ah, no que legal. escritório em São Paulo. Ok. Fiquei lá 2 anos
Aí vim pra cá. Aí vai fazer 3 anos que eu tô aqui ano que vem. Ok. Pô, que legal. Fazendo vendas. E, obviamente, muito disso é contato com as OTAs. Então, por exemplo, no Brasil, eu tinha muito contato com a galera da Booking.com. Tinha um grande colega meu que agora até saiu da Booking e foi para Expedia. Hoje tem muito contato com o pessoal da Expedia em Portugal. A gente está sempre trocando ideia, trocando leads, que é uma coisa importante, e trocando ideia, e participando dos eventos juntos e tudo isso. Tá. E me fala um pouquinho do que a Cloudbeds faz. Ele conecta hotéis a distribuidores? Fala um pouquinho. Sim, ok. Não sabia que era fazer propaganda, Hora mas do pode fazer merchan, propaganda, pô. então eu vou Tem que fazer. aproveitar, Ok. aproveitar. A Cloudbeds tem um sistema PMS conectado com o Channel Manager e com o motor de reservas no website. Então é um sistema só que eles fazem tudo que eles precisam. Não tem mais overbooking, não tem cobrança extra para adicionar mais canais. Tem o API com o Airbnb, que é uma coisa super nova também, que a gente lançou agora. Tudo é online, em clouds. Então, em tempo real, eles podem acessar do celular e saber o que está acontecendo lá no hotel. Os nossos clientes são propriedades independentes, a maioria pequenas e médias, alguns hostels grandes, com mais de 300 camas, e alguns bed and breakfast com 3 quartos. Então, a gente pega mais a galera independente. E esse pessoal está sempre viajando, né? Eles também gostam de viajar, estão sempre viajando, então eles têm que ter um sistema prático, fácil de utilizar, intuitivo, que eles entram no celular e sabem sempre o que está acontecendo. Que legal. Então é isso que a gente faz, a gente facilita a vida do pequeno hoteleiro, ou hosteleiro, né? Nossa, um hostel de 300 camas, não consigo nem imaginar. Nossa, Deve eu ser uma tenho loucura 2 na hora aqui do em café da Dublin. manhã. Eu sou muito grata. Aqui em Dublin, dos 5 maiores hostels do City Center, nós temos 2. Uau, parabéns. E são de 300 e várias camas. Legal, bacana. E aí quando você fala de vender, quem que é o público? São os hotéis. Então eles são os clientes, e aí você tem que fazer o intermédio com os distribuidores para que a ferramenta se torne mais atrativa, para que os hotéis queiram entrar e conectar. Exatamente. Tá. É isso. Legal. Os meus clientes são os donos gerentes de hotéis, hostels, bed and breakfast, etc. Tá, ok. E agora que o contato muda, né? Eu acho que o ponto de vista muda. Antes a gente tinha um ponto de vista de hotel, conversando com os canais, e agora você é o canal conversando com os hotéis. E você acha que ter trabalhado com a RM facilitou essa conversa, para falar a mesma Com língua? certeza. Nossa, com certeza. Muito, muito, com certeza. Eu encontro a galera da Booking.com da Expedia, eu sei conversar com eles de igual para igual, eu sei do que eles estão falando, eu sei como é que é. E ao mesmo tempo eu encontro o hoteleiro, eu também sei do que eles estão falando. Você entendeu? Porque eu também já tive daquele lado. Sim. Ah, legal, isso é bom, né? Acho que desenvolve bem melhor a gente como profissional para poder conversar com os dois mundos, né? Sim, com legal. certeza. E falando assim de contato com eles, qual o nível que você encontra de entendimento dos hoteleiros, seja ele o dono do negócio ou um gerente, sobre distribuição, sobre entendimento de revenue management, etc. Olha, vou ser sincera. Vamos ser sinceros, eu tô tomando vinho da sinceridade, vamos falar a verdade. Ok. A grande maioria ainda tá muito cru. Muito, muito, muito cru, sabe? Poucas são as pessoas que realmente têm o interesse e o conhecimento de revenue management. Existe. Inclusive em hostels, me surpreendi muito positivamente. Claro, estou falando desses hostels maiores. Uhum. Do pessoal com estratégia, falando de revenue management, conversando sobre isso. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Nós desenvolvemos um pequeno sistema de revenue management que pode ser acoplado ao PMS. Então, você pode ativar dentro do seu PMS um pequeno sistema de revenue management, justamente para a gente ajudar esse pessoal. Então, o nosso sistema, ele tem, por exemplo, Rate Shopper, ele tem regras para você carregar e mudar a tarifa automaticamente, relatório de pick-up, enfim, tudo isso o nosso cliente pode abrir e ver. Mas as vendas ainda desse sistema ainda estão fracas. A gente está tentando puxar um pouco mais, porque a gente sabe que eles precisam, mas muitas vezes eles não sabem direito. Não sabe que precisa tem umas pessoas, não vê o valor ainda, eu acho. Você entende? Tem umas pessoas que ainda ficam manualmente lá na Booking.com, na Expedia, nisso tudo. Se a gente está falando de Channel Manager, o principal
Claro, nós temos o PMS, o Channel Manager e o motor de reservas, mas a grande maioria das pessoas, eles ainda vêm buscando o Channel Manager. Por quê? Porque pelo menos isso, eles sabem que é importante estar nos canais. Então, eles estão na Booking, estão na Expedia, se for hostel, estão no Hostel World, mas estão fazendo tudo manualmente. Então, eles estão buscando uma coisa para gerenciar os canais. Então, eu acho que o RM é um pouco ainda para o futuro, para a maioria desse pessoal independente. Entendi. É isso. Começando para o futuro. Ah, entendi. É isso que eu tenho visto, assim, porque quando a gente está dentro de uma rede internacional, RM, eu acho que é muito mais discussão de estratégia, precificação, mix de cliente, e a gente fala pouco de distribuição, porque já tem um sistema que funciona, que conecta tudo, e você é só o meio de ir lá mudar a tarifa ou mudar o mix. Mas quando a gente sai de uma rede grande igual a Accor, Hilton, Marriott, e vai para hotéis individuais, eu acho que quando fala de revenue management, fala muito mais sobre distribuição. Acho que tem poucos conceitos de RM e muito mais conceitos de tem que estar no canal, como vamos distribuir, paridade de tarifa e tudo mais. E aí mesmo na Europa você sente isso, que não é uma coisa local do Brasil. Não, de forma nenhuma. É engraçado, quando a gente começou no Brasil, a gente via muita gente. Porque, como eu disse, o público são pequenos hoteleiros. Então, o pessoal fazia tudo na mão, não tinha nenhum sistema para nada. Às vezes, tinha uma planilha de Excel para botar ali as reservas no calendário. E olhe lá. Aí vim para a Europa. A mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas que têm o seu bed and breakfast, ou até pior, porque no Brasil, pelo menos, o pessoal é ambicioso. O pessoal quer ganhar dinheiro. Aqui, muitas vezes, o pessoal que tem seu bed and breakfast, tem a sua, seria pousada, né, como se fosse, ele tá ali, ele tem aquela pousadinha, ele ganha um dinheirinho todo mês, e tá bom, porque o europeu não é tão ambicioso quanto o brasileiro. Eles querem ali a vidinha tranquila, entendeu? Não se preocupa se vai fazer mais receita ou menos receita. Não levando então, prejuízo, por esse lado, tá bom. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, por esse lado é um pouco pior. Mas, falando das propriedades maiores, aí sim. Aí sim, eles já são mais antenados. Por exemplo, mídias sociais é uma coisa que o pessoal de hostel é muito ligado, muito antenado, que às vezes no Brasil a gente não dava muita atenção. E aqui eles estão antenados porque eles sabem que esse é o futuro, né? A gente está falando se a gente falar de millennials, de geração Z que está vindo aí agora. Sim. A mídia social é praticamente um novo canal de vendas para os hoteleiros e para os hostels. Então, isso é uma coisa muito importante, que eu vejo que aqui também é bem forte. Acho que não é só para os millennials, não. Acho que até para nós, quando vai comprar alguma coisa que a gente não conhece, sei lá, você vai comprar uma mochila, vai comprar uma roupa ou qualquer coisa, e você olha em sites igual ao Mercado Livre, não sei, pelo menos eu sempre olho os comentários. Eu vejo o produto que eu quero, parece que é aquilo que eu quero, mas os comentários ainda influenciam muito na hora de decidir se compra ou não compra. E quando você vai viajar, sei lá, quando eu vou viajar para um hotel de bandeira internacional, sei lá, Hilton, Marriott, etc. Aí eu não olho tanto os comentários, porque eu já sei o que eu vou encontrar. Mas muitas vezes, quando a gente vai viajar, a gente não vai num hotel de marca, né? Ainda mais se é um destino que é pequeno, que não é tão grande igual, sei lá, São Paulo, Rio, etc. E é normal olhar o comentário, eu acho que é muito difícil fugir disso. E os hotéis que não dão atenção para isso, eu acho que perdem muita receita. Com certeza, com certeza. Eles vão ficar para trás. Sim. Vão ficar para trás, porque o futuro é tudo isso. E não só. Eu até fiz uma palestra há pouco tempo e eu falei sobre isso num evento para hostels. Hoje, as próximas gerações, eles estão comprando. Não necessariamente você está indo no Google procurar o que você quer comprar. Primeiro, muitas vezes aquilo dá um pop-up no seu computador. Tipo, aquela Google Ads, esse tipo de coisa, aí você vai lá e compra. E segundo, o que seus amigos estão comprando? O que os influencers estão fazendo? Sabe? Aquela pessoa que eu gosto foi lá, se hospedou naquele lugar e tal, você já fica de olho. Então, hoje em dia, os canais de venda estão muito mais amplos do que simplesmente as OTAs. E se você não tiver de olho nisso tudo, você vai perder no futuro. Pô, que legal. Vai perder bonito. Imagina o dia que a gente falar de canal de distribuição e vai ser abrir e fechar o Facebook, em vez de abrir e fechar uma Entendeu? Não tô vendendo bem, vou sair do Expedia. Vou sair do Expedia não, do Facebook. Facebook. Não tem mais perfil, não dá pra marcar. Muito louco, né? Inclusive eu tava vendo um estudo era do TripAdvisor, falando que dependendo de quantas estrelas você tem
a mais na sua pontuação é maior do que a concorrência, era o quanto de diária média que você podia cobrar mais caro. Eu não lembro o número exato, mas eu acho que era cada meia estrela, acho que era 8% mais caro Que de diária média, que as maravilha! pessoas aceitavam pagar se a sua avaliação era melhor. Era um negócio assim, Pô, eu não tenho certeza do sensacional. valor, mas que era cada meia estrela você conseguia cobrar X a mais. E é interessante, até para você, como RM por posicionamento de produto, sei lá, se pega um hotel novo, é um fator a se olhar para se posicionar frente ao mercado. Por Sem mais que o dúvida, seu sem hotel, por mais que o seu hotel não seja melhor. Isso era o legal. Mas se a avaliação é melhor, você tinha mais chance de cobrar mais caro. É o famoso custo-benefício, é o que as pessoas estão achando de benefício que elas estão recebendo, você pode aumentar e ficar tranquilo. Muito Interessantíssimo, né? bom, muito bom, Legal, muito né? bom. É interessante. Adorei, adorei. E falando ainda de distribuição, qual que você acha que são as dificuldades que a gente enfrenta hoje? São tecnológicas? Se as tecnológicas quais? O que poderia ser mais fácil? Ou é entendimento do uso das ferramentas que existem? Qual que você acha que é as dificuldades que tem hoje na hotelaria em termos de distribuição? Bom, primeiro, se tiver alguém nos assistindo que trabalha em algum hotel que não tem channel manager, por favor, providencie um ontem. Né? Porque hoje em dia você não pode estar sem channel manager. O Billboard Effect já está mais do que provado que você estando nos canais, você também vai aumentar a sua venda direta. Então não é só nos canais que você tem, sabe, que é por causa dos canais que você tem que estar ali, é porque também vai trazer a sua venda direta, aquela que você não paga comissão nenhuma para ninguém. Uhum. Então o Channel Manager hoje é imprescindível para você poder estar presente, eu diria, no mínimo 5 canais. No mínimo 5 canais. Não te custa absolutamente nada. Se eles trouxerem reserva, você paga a comissão, mas você vai ficar com todos os, sei lá, 85% daquela receita. Uhum. E aí você dá 15% para eles, nada mais do que justo. Se eles trouxerem nada, você não paga nada e não custa absolutamente nada. Você tem que estar no pelo menos 5 canais, procura os maiores, claro, Booking, Expedia, aqui na Europa, por exemplo, HRS é grande, no Brasil, Decolar, Despegar para América Latina, se você é hostel, tem que estar no Hostel World, e sabe, procura do seu nicho, hoje tem tantas OTAs para nichos de mercado específicos. Tem uma OTA aqui na Europa, se chama Bud and Breakfast. É uma OTA para Cannabis Friendly Accommodation. Eu juro por Deus, eu não estou inventando, sabe? Existe. Caraca. Então, busca as OTAs que você acha que se adequam mais ao seu perfil. Aqui é muito forte também o negócio de glamping, Que sabe? é Que é, o glamping é o acampamento com glamour. Glamping. Então, aquelas propriedades que tem... isso? Acampamento com glamour. Ainda estou tentando entender esse tipo conceito. as casinhas... É assim, não é um acampamento de barraca. Ok. Tem tipo umas casinhas construídas. Por exemplo, você vai lá ver a aurora boreal num lugar de fazer glamping, entendeu? É isso, é o camping com glamour glamping. Que Tem legal. OTA que é só para isso. Caraca. Muito interessante. Então, sabe, você busca as OTAs que você acha que se adequam melhor ao seu perfil e você entra nelas. Além das maiores, claro. Entendi. Então, eu acho que... bom, desculpa, voltando à sua pergunta, né? De quais são as maiores dificuldades? Bom, primeiro, tecnológicas, e segundo, do pessoal abrir a mente e perceber que sozinho você não vai encher o seu hotel. Você precisa, sim, das OTAs. Não são um mal necessário, são uma ajuda necessária. Uhum. São bem necessários para todos nós. Eu acho, né? Pelo Sim. menos. Não sei se você concorda comigo, mas acho que você concorda. Não, eu concordo, porque se você, assim, quando eu gosto sempre de fazer paralelos com outros mercados, para entender até o nosso posicionamento. Se você pensa assim, muita gente fala, empresas que são conhecidas não precisam de gente para distribuir. Mas eu não concordo. Por exemplo, quem no mundo não conhece a Coca-Cola? Acho que todo mundo conhece. Exatamente. E a Coca-Cola não vende direto. Tudo bem, ela Sim. pode vender para restaurante, bar, etc. Mas ela não vende direto para o consumidor final. Ela vende através do supermercado. Se você quiser comprar a Coca-Cola, você vai comprar através de um terceiro. Você não vai numa loja da Coca-Cola ou no site. Nem sei se dá para comprar no site da Coca-Cola. Coca-Cola. Acho que não. Nunca tentei. Mas é uma empresa gigante que tem um brand infinito e precisa de distribuidor. Sem E não dúvida. tem nenhuma marca de sucesso que não precisa de distribuidor. Mesmo a Apple, com todo o glamour que tem, todo o povo que ama a Apple, ela não vende 100% através da Apple Store. Muito da venda Não, dela de forma vem nenhuma. de telefonias, sabe? Você pode só comprar, talvez o computador você compre através de uma Apple Store.
mas ainda você tem distribuidores em alguns lugares que eles não têm loja que você consegue comprar o computador. Então, eu acho que todo mundo precisa de um canal de distribuição. E eu acho que ainda a gente paga barato para o OTA. Se você pensar em markup de outros produtos, sei lá, talvez um tênis da Nike, que a Nike vende o tênis por R$ 50 para uma loja, a loja vende por Uhum. 150, os hotéis cobram 12%, 15%, o markup é bem diferente comparado com outros mercados. E não tem como. Booking e Expedia, eles fazem muito melhor a propaganda do que qualquer rede de hotéis. Eles têm mais dinheiro para isso, mais foco para isso. Se tornou grande demais, não dá para ficar fora. Grande demais. Eu não acho que dá para ficar fora, mas você tem que saber trabalhar. Hoje, sim. Não pode dar tudo de graça para eles, que é ruim, você depender de um canal só, mas não dá para você ficar fora. Não, não dá. Você tem que diversificar, né? Sim. Diversificar o seu inventário em quantos canais você achar interessante. Eu diria no mínimo 3 ou 5 canais, Uhum. pelo menos. E você tendo um channel manager, isso é super fácil de fazer. Sim, com certeza. Não é nenhum trabalho extra, Sim, entendeu? É você, com o mesmo trabalho que você tem para gerenciar, você vai gerenciar 5 e você está diversificando seu inventário. sim, concordo plenamente. E falando de venda direta, aproveitando, já que você falou que a Cloudbets faz PMS, channel e site direto. Eu vejo que muitas empresas que não são de rede, muitos hotéis que não são de rede, muitos deles não têm um site direto. Ou quando tem, você não consegue fazer reserva online, e quando consegue fazer reserva online, o processo é bem difícil. Você sente dificuldade hoje falando com os hoteleiros sobre a importância de ter um bom site? Eles veem valor nisso ou eles acham que é trabalho demais e é melhor vender através dos canais? Então, tem dois tipos de pessoas que eu falo normalmente, né? Uma é a galera que vem até nós. E outra é a galera que a gente vai atrás fazer prospecting para tentar vender. Essa galera que vinha até nós, normalmente eles estão ok, já estão vindo é porque eles já estão procurando, já perceberam em algum momento que é importante ter aquilo. Mas muitos do que a gente vai atrás, muitas vezes você está procurando, por exemplo, no Google, quer achar propriedade X, não tem. Você acha Booking, Expedia, TripAdvisor, blá 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 blá, não acha um website da pessoa. Porque a pessoa não tem website. Uhum. Aí você entra em contato, não tem website não. Não, porque é eu mesmo que tenho que gerenciar, me dá muito trabalho. Eu estando nos canais, os canais gerenciam para mim, é o trabalho. Oh. E aí depois eu vejo a pessoa que reclama que paga muita comissão, você entende? Por que será? Por que será? Exatamente, aí você fica tipo, pô, sabe, complicado. Mas eu acho que sim. Bom, pelo menos a gente tenta, né, divulgar essa informação. Como eu te disse, a gente vai sempre nos eventos. Então, mesmo poucas semanas atrás, tem um evento que chama Hostel Skills, que é um evento para capacitação, treinamento de gerentes, donos de hostels. Então, isso está melhorando bastante. Eles estão difundindo informação, estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando treinar. Aqui na Irlanda mesmo, eu tenho contato com o diretor da associação de hostels daqui. E ele falou que de, sei lá, 10 anos para cá, muitos hostels andaram fechando. Então, os poucos que estão sobrevivendo estão buscando se aprimorar e melhorar para poder seguir no mercado daqui para os próximos anos. Porque o pessoal, ainda mais agora com esse negócio de Airbnb, né? Que a gente ainda não falou muito nesse assunto, mas É isso o também é super próximo tópico. importante. Porque isso é a concorrência, né, cara? É a concorrência que está chegando e que está abalando também as estruturas dos todos os tipos de meios de hospedagem pré-estabelecidos anteriormente. Tá. Airbnb é um tema muito interessante de discussão, né? Porque eles começaram com a proposta de economia compartilhada, que surgiram muitas empresas do segmento, o Uber, de que não é um negócio, que é para as pessoas terem experiências locais e que é para dividir os recursos existentes. E que a ideia é boa, eu concordo, mas quando você tem um mercado que é capitalista, alguém vai pensar numa maneira de lucrar muito com a sua ideia. E o Airbnb se tornou isso, se tornou uma OTA que vende hotéis que não são registrados como hotéis. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem de um cara da Inglaterra falando que em Barcelona tá muito difícil as pessoas conseguirem casas para morar, porque todo mundo que tem apartamento em Barcelona está colocando Airbnb. E tinha um cara, olha só, um cara que ele ganhava mais de 23 mil libras por dia dentro do Airbnb. Não, como assim? Não pode. Imagina a quantidade de apartamento que ele deve ter na ferramenta.
Ah, ok. Pô, se É, fosse com um apartamento não, só, não pelo com amor de Deus. um, ele, sei lá, devia ter Entendi, tinha vários 100. apartamentos. Então, é um hotel, basicamente, se você pensar, né? Sim. Só que não é no mesmo prédio, é em lugares Exato. diferentes. Então, acho que o negócio mudou da Airbnb, né? Tá virando uma OTA, eu vejo isso. E quando eu vi eles conectando com a empresa de vocês, que é uma empresa que trabalha com hotéis e hostels, eu acho que daqui 5 anos, quando a gente falar de Airbnb, ou 10 anos, sei lá quanto tempo, vai olhar para Airbnb e falar, é aquela OTA que nasceu como venda de temporada. Eu acho que é isso que vai acontecer. E você vê esse movimento na Irlanda, agora que você conversa com eles na parte de conexão, que eles têm esse desejo de competir com a Booking, com a Expedia, não só através de vender no apartamento de pessoas individuais, mas de eventualmente entrar para hotéis e redes, enfim, coisas do tipo. Eventualmente não, né? Já estão entrando. Já estão entrando. Inclusive, essa conexão de API que eles liberaram agora, eles estão restringindo para profissionais. Hotéis, hostels, pousadas, e etc. Eles não querem dar preferência a donos de apartamento nesse tipo de conexão. Tem dois tipos de conexão, né? Uhum. Uma que é o iCal, que é aquele que conecta só o calendário, não passa tarifa, não é em tempo real, é super atrasada. E tem essa conexão nova, que é a API, que ele liberou para a gente e para o nosso concorrente. Que eu nem sei se essa concorrente está funcionando, mas a nossa eu sei que está liberada e funcionando. E é que a conexão é igualzinha a Booking.com, tempo real, tarifa, disponibilidade, reserva, chega no sistema e tal, tudo atualizado automaticamente. E a preferência deles é profissionais, hotéis, hostels, bed and breakfast, esse tipo de coisa. Pô, legal. Eu vi que no começo, acho que uns 2 anos atrás, eles lançaram primeiros hotéis. Então, eram algumas pousadas muito específicas, que tinham uma qualidade única de atendimento, de experiência, ou eram hotéis boutique de muito luxo. Então, eles começaram nas duas pontas. E aí, passou um tempo, aí começou a conectar com outros e com vocês, né? E aí já não é tão restrito. Ainda assim, tem que ter algumas características, mas está aumentando o número Sim, de possibilidades. sim. Então, para mim, parece um teste que eles estão fazendo na ferramenta, na estrutura deles, para ver se consegue Claro. atender os hotéis, para depois falar, agora a gente vai atender, sei lá, Sim. luxo, econômico, mid-scale, e vem todo mundo para cá e deixa a Booking de lá. É o piloto, né? É o piloto. É Eles o estão piloto. começando agora com esse piloto. E aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, esse negócio dos apartamentos também, que você falou, em Barcelona o pessoal tá ficando sem lugar para morar. Isso tá acontecendo em todas as grandes cidades da Europa. Eu atendo Irlanda e Portugal, né? Então, Lisboa, eles já restringiram, pararam de liberar apartamentos para serem vendidos ou alugados, digamos assim, porque para você botar seu apartamento no Airbnb da vida, numa Booking.com, numa Expedia, é necessário você ter uma licença lá que eles chamam de alojamento local. Então, nos últimos 5 anos para cá, teve um boom enorme nisso em Portugal. Aconteceu a mesma coisa. Inclusive, muitas empresas internacionais, hoteleiras, comprando apartamentos, prédios antigos para reformar, renovar tudo e botar tudo para o Airbnb. Os moradores não conseguem alugar apartamento, o aluguel está caríssimo, um absurdo de caro, eles acabam saindo dos grandes centros. E os apartamentos antigos, as pessoas estão todas colocando no Airbnb. Existe. Aliás, uma coisa que a gente ainda não falou, também interessante sobre o negócio de carreira, né, de projeção de carreira. Eu tenho muitos clientes em Portugal que eles são, sabe o quê? Empresas de gerenciamento de apartamentos de terceiros. Então, eu sou uma empresa, eu estou gerenciando apartamentos de 20, 30 pessoas diferentes. E eu estou botando no Channel Manager, eu estou fazendo distribuição, eu estou pegando as reservas, enfim, eu estou gerenciando os apartamentos de outras pessoas. Então, em Portugal tem muito isso. Aqui na Irlanda também. Aqui em Dublin, então, para passar uma lei no ano que vem, eles querem simplesmente proibir donos de apartamento de deixar só no Airbnb, porque está faltando apartamento para as pessoas alugarem para morar. Então, o Airbnb, acho que percebendo tudo isso que eles estão causando e como vai começar a ficar difícil para eles no futuro se basear e sobreviver só com apartamentos, por isso que eles estão indo para o outro lado, de hotéis e hostels e tudo mais. Interessante. Como é que será que o governo vai controlar isso? Vai ter um número X de dias que a pessoa tem que morar? É complexo isso daí, hein? Vai ter o número X, pelo que eu entendi. Aqui na Irlanda, pelo menos, outro dia eu estava lendo uma matéria. Eles disseram que eles vão continuar permitindo, por exemplo, corporativos que alugam, sei lá, 30, 60 dias, mas eles vão restringir os aluguéis de poucos dias entre sai e entre sai.
Entendi. Você vai ter que... E eles vão permitir, sim. Ah, eles falaram esse negócio do economia compartilhada, que você falou. É diferente quando você mora num apartamento e aí você aluga um quarto. Isso sim, é economia compartilhada, tudo bem, blá, blá. Mas quando você não mora, você tem aquele apartamento só para alugar, eles estão querendo proibir a pessoa de fazer só Airbnb, só vacation rentals, né? Só Uhum. temporada. Que isso é Não sei bem... como é que vai ser. é, Vamos ver, né? Aguardar e ver o que vai sim. acontecer. O controle disso é bem complicado, acho que era uma coisa que ninguém esperava, como toda nova tecnologia, né? Ninguém esperava, ninguém sabia que rumo que isso ia tomar, e as pessoas mais antenadas e que começaram a ver oportunidade de negócio capitalizaram. E você Sim. tem que ter algum controle, eu acho, porque é um negócio, né? Deixou de ser, eu tô alugando meu quarto vazio para fazer uma renda extra e vira um negócio. E não é justo você cobrar, sei lá, como é que fala? Certificados, impostos, licenças para você ter uma empresa, para você fazer justamente a mesma coisa que alguém faz no Airbnb de maneira informal. Eu acho que tem que ter algum controle, porque Sim. o negócio se transformou. Acho que ficou claro que economia compartilhada mascara futuros negócios e, sei lá, tem que ter alguma regra para isso. Senão acho que é prejudicial para a economia como um todo. Sim, eu concordo. Tanto que, por exemplo, em Portugal tem essa tal de licença que eles têm que tirar. Você tem que ir lá na prefeitura, tira essa licença, se registra que você é um estabelecimento de alojamento. E aí você Uhum, paga todos os impostos, tudo isso direitinho. Mas mesmo essa, acho que a partir do ano que vem, eles vão cortar por tempo indeterminado. entendi. Ah, legal, Porque interessante. eles estão dominando. E é isso, há pouco tempo foi em Lisboa, tá um canteiro de obras. O que você vê de prédio sendo reformado, tá um canteiro de obras mesmo na cidade. Porque eles estão fazendo isso. Nossa, interessante. Como uma empresa consegue afetar tanto a vida de todos, né? Entende? É, porque de uma empresa virou o quê? Virou um movimento, né? Sim, exatamente. Hoje em dia tem Air Sorted, tem concorrentes da Airbnb fazendo a mesma coisa, porque virou um movimento, um movimento. Exatamente. E é um puta negócio. Com Legal. certeza. E aproveitando, já que o tema é OTAs, Airbnb, muitos países do mundo estão tentando regulamentar ou desregulamentar paridade tarifária. Então, países como a Alemanha são mais agressivos, falando que paridade tarifária não pode ser cobrada e cada um cobra o que quer. E muitos outros países, incluindo o Brasil, criaram alguma regra que você pode, em alguns momentos, ter paridade tarifária, mas você não pode, como canal, obrigar um hotel a ter paridade tarifária. Do seu ponto de vista, o que você acha sobre paridade tarifária? É algo positivo para os hotéis? É algo negativo? É algo que tem que ter? É algo que não tem que ter? Qual que é a sua opinião? Bom, então, eu cresci aprendendo que a gente deve ter paridade tarifária, né? Eu fui Sim. educada dessa forma, eu cresci aprendendo isso. Somos dois. Que é assim que é correto, porque você não está, entre aspas, enganando o cliente vai ver o seu preço em todos os lugares, é o mesmo preço, então é bom para sua imagem, é bom para passar para os clientes que você é um hotel profissional, que você está fazendo a coisa certa. Agora, na prática, aqui, pelo menos, muita gente não pratica, não. Eles têm mesmo preços diferentes para os canais diferentes e não tem vergonha de fazer isso, não. Estando no contrato, não estando no contrato, o pessoal não cumpre. Entendi. Eu, particularmente, eu acho que é interessante você ter paridade tarifária. Porque o seu cliente, ele tem que comprar você. Independente de onde ele está indo, ele vai achar você com o mesmo preço. Inclusive, se ele achar você com o mesmo preço no seu website, ótimo, ele vai lá e compra ali. Se ele achar você na Booking.com, ele compra ali, e aí é o seu trabalho de formiguinha de fazer ele na próxima vez e no seu website, que o preço vai ser igual. Uhum. Então, eu acho que é importante sim você ter paridade tarifária para a sua imagem, para o seu profissionalismo, para o seu hotel ter um padrão, né, em todos os canais. Cabe a você, hoteleiro, fazer o quê? Controlar os seus canais de venda. Se o canal X, que tem uma comissão muito alta, está vendendo muito, você fecha. Porque paridade tarifária é uma coisa, paridade de distribuição é outra. Uhum. Eu acho que você pode sim fechar um canal e deixar o outro aberto. Isso eu acho que pode. Sim, Mas eu acho que é importante você ter paridade tarifária em todos os canais. entendi. Tá. O que você acha? Eu pensei muito sobre isso, eu penso ainda. Quando eu trabalho para empresas igual a Hilton e a Accor, eu acho que eles não deveriam ter paridade. Eu acho que eles são grandes o suficientes, têm força de marca e deveriam, sabe, falar para Booking, para Expedia, preciso de vocês, mas não tanto.
e deveriam se arriscar mais em termos de brigar para ter disparidade no canal direto. Eu, assim, se você quiser ter o mesmo preço na Booking, na Expedia, Decolar, ok. Mas que o seu site poderia, se fosse o caso, ter mais barato, por causa que não tem custo de comissão, etc. Mas aí quando eu penso em hotel individual, né, sei lá, pousada, hotel que não é de rede, enfim, eu acho que paridade tarifária é boa. Porque evita com que os canais maiores te obriguem a colocar um preço muito baixo. Como aconteceu por muito tempo, por exemplo, com a CVC em hotéis de destinos turísticos. Que você Nossa. tem uma força muito grande como distribuidor e às vezes é difícil, quando você é individual, de conseguir chegar no cliente. Como você falou, você digita no Google, você não acha os sites de ninguém hoje em dia. Você vai lá e coloca hotel, em qualquer lugar do planeta, as Sim. primeiras 800 opções vai ser alguma OTA. Então é difícil de você estar visível. E você depende dos canais. E aí você chegar como um hotel individual e, sei lá, um Booking, uma Expedia da vida, te falar para você, ó, você tem que vender no meu site 30% mais barato, senão não tiver, senão não. Eu acho que é muito arriscado para os hotéis. Então, por um lado, eu acho bom paridade tarifária para quem é individual. E eu acho ruim Sim. para quem é de rede. Não sei se você sabe assim, essa questão de paridade tarifária no Brasil, mas recentemente o governo meio que regulamentou o que pode e o que não pode, e é semi-permitido, por assim dizer, ter paridade tarifária. O que isso significa? Que os canais podem ter preços diferentes, desde que o seu seja o mais caro. O que eu quero Ah, dizer com isso? É uma coisa muito louca, é tipo o contrário do que eu imaginava que deveria fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que você coloca no seu site R$ 200 um apartamento. E aí, na Booking, na Expedia, na Decolar, você pode ter outros valores, desde que nenhum deles seja mais de 200. mais de 200. Então, na Booking, você pode vender 150, na Expedia, você pode vender 180, sabe? Ter valores diferentes entre eles, mas o seu site tem que nivelar por cima. Gente, é lei isso? É lei isso. Agora Você tá aprovado. jura? Juro. Não tô sabendo disso, É, não. porque as OTAs declararam que, eu não lembro o termo técnico disso, Gente, mas que mas, lobby, hein? mas era um negócio do tipo, eles não podem usar os nossos canais para ter o nosso investimento em marketing, tipo, entrar numa onda de marketing e vender mais direto e vender direto mais barato. Então eles não brigam mais, por exemplo, a Booking não briga para a Expedia ter o mesmo preço, Certo, já entendi. mas o seu site não pode ser mais barato. Ele não pode entrar na Booking e ver lá 200, entrar no seu site e ver 150. Porque isso tem um termo de marketing que eu não lembro agora o nome, que é como se fosse uma onda para você não vender mais barato. Tem isso, é muito louco. Gente, Quando não, eu aqui o li, pessoal faz. eu li acho que umas 8 vezes o que o FOB mandou, o que a BIH mandou, o que Depois estava manda no... pra mim, por favor, porque agora eu fiquei Mando. curiosa. O Gente, o texto, Brasil é... o texto nem é muito bem escrito, assim, deixa várias ambiguidades. Eu perguntei para umas 10 pessoas que tinham entendido e quase todas me falaram a mesma coisa. Você pode ter disparidade desde que o seu site não é mais barato. Ou seja, é melhor para as OTAs, né? Não, aí você deixa a paridade, né? Aí você deixa a Deixa a paridade. paridade que você tá Exatamente. na vantagem. Agora, Booking Speed eles não podem, e outros, né? Estou falando Booking Speed porque são os maiores. Mas eles não podem te Sim, cobrar contratualmente paridade tarifária. Né? Não está lá ok. no contrato. Se você tiver paridade, eu posso te Isso é fechar ou ótimo, tirar isso o é seu bom. ranking. Não tem isso. Mas você tem que ser o mais caro direto. Agora tem a lei. Ai, meu Deus. Você pode vender assim offline mais barato, então se alguém ligar por telefone pode ser mais Claro, sim. barato. Agência física de viagem, que você vai na agência, pode ser mais barato, mas não pode ser nada online mais barato. Gente, não sabia, não. Muito louco, né? Desculpa, eu só queria voltar ao negócio que a gente estava falando antes, e eu Sim? só queria fazer um parênteses. A gente estava falando, que você vai no Google, procura o hotel e não acha. Você vai achar as OTAs e tal, não acha o hotel. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre Google Ads ou Google Hotel Ads, esse tipo de coisa. Uhum. Isso é um negócio bem interessante. É o tal do pay-per-click, as pessoas podem pagam uma pequena porcentagem de acordo com seus cliques e botam o ad para você aparecer. Claro, isso não vai aparecer normalmente acima da Booking, mas você pode ser o segundo ou terceiro se você tiver um Google Hotel Ads. E o investimento é tipo 5, 10% no máximo da sua room night, digamos assim. Cada room night que você recebe por ali é ainda mais barato do que você pagar a conversão para uma OTA. Então, eu só queria fazer esse parênteses que vale a pena dar uma pesquisada. O pessoal é de casa, né? O pessoal de casa. Tá certo. Pesquisar, porque vale a pena você botar o Google Ads para você ficar ali em cima.
e a porcentagem que você paga, digamos, como se fosse uma comissão, não é uma comissão, Sim. mas, entendeu? A sua despesa, digamos assim, com esse canal É é parecido, mais menor. baixa do que a despesa com uma OTA. E você consegue fazer isso através da plataforma de vocês? Ou é uma coisa Sim. separada? Dá pra fazer? Eu não Não, conheço, assim, você eu faz a conheço zero conta da disso. Google. Não, você faz a conta, é só com o Google. Tá. Você entra em contato com o Google, você primeiro bota lá registra o seu hotel no Google Business. Por exemplo, quando a gente abre o Google Maps para ver os Uhum, hotéis, tem os hotéis que aparecem lá, tem uns que não aparecem. uhum, Então você tem que fazer, você aparecer lá, entra em contato com o Google, você quer fazer o Google Ads, isso é tudo direto com o Google. Alguns sistemas como o meu vão te ajudar a fazer o quê? A ver o analytics do negócio. Quantos cliques você teve, como é que está a conversão, etc, tá. etc. Mas o Google Ads você faz direto com o Google. Entendi. Oh, interessante E aí isso. você paga o Google, é pay per click. Legal. É, eu acho que isso tem pouca gente que sabe fazer, principalmente para hotel. O que eu mais escuto é as pessoas falar, sabe quando você vai, né, você digita, sei lá, São Paulo, ou até o nome do hotel, e tem a lista, né, dos sites, e do lado tem como se fosse um buscador de preço, como se fosse de um OTA, que é Sim, do Google, que é o Hotel sim. Finder. É do Google. Isso, Aquela é é do do Google. Google. Eu tenho muita gente falando sobre aquilo, que é como se fosse você colocar no Trivago ou no Google TripAdvisor, você Hotels. paga pelo Sim. clique, né? Mas de gerenciar o Ads, acho que pouca gente faz porque ou porque acha que é muito caro, ou porque não sabe Não é fazer, muito. e as OTAs sabem fazer melhor, né? Então acho que fica com medo de fazer. Mas é interessante você dar essa dica, que em média fica mais barato que uma comissão. Então é algo a se pensar também, né? De você ter ações para vendas diretas, considerando o Google. Sim. Legal. Sim, tem que usar o Google como mais um canal. O Google tá querendo concorrer com a Booking.com também. É, vai ser difícil falar, hein, pro melhor cliente do planeta. Me dá grana, mas eu vou ser seu concorrente. Entendeu? Mas o Google tá entrando nesse mercado também. E ele tá fazendo por onde? Ele tá fazendo esse tipo de coisa e tá cobrando mais barato. Com certeza, com certeza. Claro, o Google não é uma OTA, não é isso que eu tô dizendo, mas é um bom canal que, pô, vai gerar suas vendas diretas, com Sim. certeza. E falando de outros canais, eu estava vendo quando o Airbnb anunciou que vai habilitar alguns hotéis. O que eu achei mais interessante dessa notícia é que eles falaram que a comissão que eles iam cobrar era de 5%, em comparação de 18 a 30% que cobrem as outras OTAs. E só que o Airbnb ele faz uma coisa que eu acho legal, ele coloca um valor extra, como uma taxa de serviço, para o cliente quando faz a reserva. E Uhum. essa taxa de serviço varia de acordo com o quarto, o hotel, procura, etc. Eles fazem um revenue deles lá e cobra mais caro nos hotéis que eles veem mais oportunidade. Isso faz com que, né, se não houver paridade tarifária, você consiga fazer com que o Airbnb seja um canal mais atrativo. Porque você, Uhum. teoricamente, poderia cobrar mais barato ali. E, e você faz com que, você tendo menos comissão, teoricamente, você é o último canal que vai fechar. Certo? Se você tiver um Uhum. canal A Uhum. que cobra 30% de comissão e o Airbnb com 5%, você basicamente nunca vai fechar até o Sim, último apartamento. sim. E eu gostei muito desse conceito, porque uma coisa que eu nunca gostei em relação à paridade tarifária é que um canal que custa 30% vende o mesmo Sim. valor que um canal que custa 5% e para o cliente não faz diferença. E Para o você não cliente não faz. consegue repassar esse custo adicional no seu serviço. E o Airbnb cobrando essa taxa de serviço separado, e se todo mundo fizesse, ficaria claro para você, como cliente, escolher o canal, pagar pelo canal que você acha melhor. E não só pela questão do preço ser igual. Vendo esse movimento, você acha que o Airbnb conseguiria mudar a maneira como as OTAs cobram dos hotéis do cliente final? Ou você Não, acha não que acho que não, vai demorar? não, eu não acho que o Airbnb vai mudar as OTAs. Eu acho que o Airbnb está começando pequeno e que daqui a um tempo ele é que vai mudar. Ele que vai começar a querer E cobrar mais vai caro. ficar mais. Ah, com certeza. Bom, posso estar enganada, né? Não estou Aham, prevendo o futuro, não, mas não, eu tudo bem. acho que eu acho que eles estão começando pequeno, digamos assim. O que a gente Entendi. falou antes, eles estão fazendo tipo um piloto. Tá. Eles estão começando devagarzinho, mas vamos esperar uns anos. Eu acho que eles vão acabar cobrando mais caro, e não as Ah, OTAs mais barato. então com o valor de soft opening, então. Eu acho, eu acho. Posso estar errada, né? Tá Mas eu bom, acho. legal. E agora voltando a falar um pouquinho menos de distribuição e falar um pouco de RM. RM existe, acho que desde que eu nasci. Acho que quando as companhias aéreas inventaram isso, eu devia ter 1 ano de idade. E alguns anos depois que isso existe, a gente vê que isso mudou para a hotelaria e
só mudou para a parte de quartos, né? Raramente você vê alguém falando de RM para IB, para eventos, para outros serviços, e não tem muita ferramenta sobre isso, não tem muita discussão, e ninguém sabe fazer direito isso, né? Para hospedagem acho que funciona bem, tem muitos, Uhum. né, sistemas bons para fazer, acho que tem profissionais bons, mas quando você fala vai fazer RM para IB, todo mundo patina. Você vê Sim. alguma mudança nisso, nesse cenário, que está evoluindo, está devagar, ou você não vê muito esse movimento? Assim? Vai meio que na onda, vem dos hotéis e a IB vende por si só. O que você acha disso? Infelizmente, não vejo muito esse movimento. Não vejo muito esse movimento. Eu acho que é um grande desperdício. Eu acho que a IB é uma área que se pode sim fazer RM. Por exemplo, se você faz um curso de RM na Cornell, eles têm um módulo que é RM para IB. Então, eles estão te ensinando a fazer RM para IB. É totalmente possível de ser feito. A gente talvez faça um pouquinho assim com salas de eventos ainda, né? Uhum, Você anota lá os seus eventos, tem seus períodos de demanda, suas denials e tal, um pouquinho de displacement, ou se um evento vai ter mais receita de A e B e o outro menos, então a gente leva tudo isso em consideração, o grupo junto com o evento, esse tipo de coisa. Mas eu acho que ainda tem muito a evoluir, é um campo que ainda deve ser explorado e realmente é muito pouco explorado. Aqui também é a mesma coisa, muito pouco explorado. tá. E o que você acha que precisaria mudar para ter esse clique de começar a fazer para IB? Porque muitos hotéis, quando vai terceirizar, Vontade, é vontade. É eu mais acho, interesse dos hoteleiros de cobrar ferramentas ou de querer fazer. de querer fazer. Porque normalmente, eu acho que isso é cultura, né? A cultura na hotelaria, que o restaurante é o restaurante, a hospedagem é a hospedagem. É mentalidade, sempre foi Uhum, assim, tal, tal, tal. Então ainda está um pouco, digamos assim, gravado em como sempre foi. Como tudo que a gente quer mudar é complicado, tem a resistência, né? Eu acho que é cultural isso. Como você ia falar, desculpa, até te cortei, que muitas vezes os restaurantes são terceirizados. uhum, E o restaurante tem lá a meta deles, quer fazer as receitas deles e tal, 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 e não se liga muito com a parte de hospedagem e vice-versa. tá, Mas eu acho que é uma grande área que tem muito para dar mais receita. Basta a gente começar a investir nisso. entendi. Dedicar o tempo. Não, não tem sistemas, talvez, ainda não tem. Mas para ter um sistema que faça, basta alguém começar a fazer, né? Exatamente. Acho que tem que aquela coisa do ovo ou da galinha, né? Sim, Quem que só não faz porque não tem sistema e não tem sistema porque ninguém faz. E eu acho que esse primeiro passo tem que vir dos hotéis. Eu acho que tem que sim. olhar nisso com mais calma. E não sei se a princípio teria que ter um profissional que só faça isso para desenvolver, e com o tempo isso entra dentro do job description de todo mundo. Mas se falta KPI, eu acho que dá falta KPI, não tem maneira de Uhum, medir, acho que é meio uhum, amador essa parte de visão estratégica de sim. AIB. Acho que a AIB ainda volta muito para custo e pouco para geração de receita. E é uma área que eu teria muito interesse, assim, acho que dá muito resultado. Porque como, sei lá, quando você pega um hotel novo, que nunca fez RM, e você faz o Uhum, básico, o resultado faz aquele, sim. cresce muito rápido, É, né? Dá um é, pulo e muda de patamar o resultado. E a IB, para muitos hotéis, representa 30, 40% da receita. E você sim. conseguir aumentar essa parte que é grande do bolo, dá muito resultado. Eu concordo plenamente. Eu acho super interessante. Eu acho que deve ser explorada. Tô ficando com saudade, falando com você, ficando com saudade dessas coisas. É legal, Eu não sei se a gente está terminando, mas tem sim. uma outra coisa de plano de carreira que também eu gostaria de falar que eu percebi aqui na Europa. No Brasil não conhecia esse tipo de coisa e aqui é muito comum. Aqui tem muitas empresas consultoras em RM. Então tem, por exemplo, a X-Hotels, a Hostel Consulting, tem diversas empresas na Europa que elas têm um tipo RM terceirizado. Uhum, é Você uma, paga essa empresa e essa empresa faz o RM para você. sim. Então, os hotéis independentes usam muito essas empresas Que bom que você está falando isso, aqui. porque é uma coisa que estou namorando há um tempo. Então, É bem não sei legal. no Brasil se. Opa, Opa, estamos aí opa, à opa, opa. disposição, viu? Vamos conversar. Depois do vídeo a gente conversa. Vamos. Assim Mas como essa aqui. entrevista já está no meu plano já. Opa! Aqui é muito comum, existe muito. Depois eu te mando os links aí de uns Tá colegas bom, que eu conheci aqui. ótimo, por E favor. o hotel contrata essa empresa
E em vez de você contratar um RM para o seu hotel, que é muito caro, que você de repente nem é full time, ou sua empresa, seu hotel é seasonal, como é que fala? Temporada, abre no verão, fecha no... Aqui tem muito isso também, abre no verão, fecha no inverno, ou vice-versa, abre no inverno, fecha no verão, depende de onde você está localizado. Então, você não precisa ter um RM full time trabalhando para você, você contrata essas empresas que fazem seu RM, é super interessante, muito legal. Eu concordo plenamente, faz um tempo que eu venho namorando estruturar isso, para conseguir fazer, como eu posso falar, de uma maneira que seja economicamente viável para o hotel e para mim, mas eu concordo com você, eu acho que quando você é uma rede de hotéis, você é grande, eu acho que você tem que ter o próprio, porque você tem um network que sustenta isso, e você vai atrair naturalmente bons profissionais, e você vai ter grana para investir em sistema, investir em desenvolvimento de equipe, é um outro nível de jogo. Mas quando você é um hotel individual, ou uma rede pequena com 2, 3 hotéis, ou um hostel, ou empresa que funciona de temporada, que só funciona no verão e no inverno fecha, você não consegue ter essa estrutura. Mas esse serviço você precisa ter. Porque isso te traz mais dinheiro, e dá resultado, e funciona. E não é eu, Rafael, que estou falando, sabe? O negócio existe, acho que o cara que inventou isso em 87, e evitou que a American Airlines quebrasse. E, sabe, fez com que a Marriott desse um pulo no patamar tão grande que a Hilton, a Starwood e a Accor ficaram desesperados para copiar. Porque dá resultado. E, então, só que ao mesmo tempo você não consegue fechar conta, né? Porque um profissional de RM é caro para você ter no seu hotel. Se você vai contratar um profissional que seja bom, né? Não alguém que só sabe mexer no canal, né? Porque tem profissional de RM que é de distribuição, na verdade. E nada de contra isso. Eu acho que são evoluções profissionais diferentes. Mas, enfim, pelo menos no Brasil que eu vejo hoje que, tirando quem trabalha em rede internacional e algumas redes locais, mas 90% das pessoas que têm cargo de RM hoje têm cargo de distribuição, na minha opinião. E você ter um profissional de RM é caro para você bancar. E terceirizar isso eu acho positivo, porque você vai ter pessoas que talvez você não tivesse grana para bancar sozinho, e que vão fazer o trabalho para você. E muitas vezes você não precisa de alguém que fica todos os dias olhando para o seu hotel. Você pode ter alguém que olha uma vez por semana, por exemplo. E isso vai dar resultado, sabe? Porque seu negócio depende uma vez por semana. Se seu negócio é grande e precisa de alguém que veja todo dia, provavelmente você vai ter grana para pagar um profissional. Mas isso que você falou é muito legal. Então, que bom já ver que isso é uma tendência na Europa. E que... Nossa, aqui nossa, já é tipo consolidada. Sim, e mesmo sem saber que existe, eu não estou na linha de pensamento errado. Que bom, que bom. Sim, então, tá. Opa. Que bom, vamos falar mais sobre isso depois. Vamos começar. Tá bom. E última pergunta, pra gente acabar. Acho que já deu mais de 1 hora de conversa, passou super rápido pra mim. Foi, Passou super rápido. Eu fiquei preocupado no começo se a gente fosse ter assunto pra falar durante 1 hora, e agora eu tô achando que 1 hora foi pouco. Eu também. Mas aí o vídeo vai ficar muito chato, ninguém vai querer assistir muito longo. Até parece. Chato não, porque está interessante. Mas... E a última pergunta, para quem quer começar, né, entrar na carreira de RM, o que você dá de dica em termos de habilidade? O que você acha importante que um profissional de RM tenha para se destacar entre um profissional bom e ruim? O que você acha que são as habilidades e conhecimentos que eles têm que buscar? Sim, eu gostei desse comentário que você fez. Tem muitos profissionais hoje que são, digamos, profissionais de distribuição, não são RM. Eu acho ótimo que você fez essa diferença, porque é uma diferença muito grande. Nossa, muito grande. Eu dei aula de RM no Brasil, né? Dei aula de RM no Senac, e alunos de diversos níveis, mas uma coisa que eu não conseguia conceber, uma pessoa chegar no curso de RM sem saber botar uma fórmula no Excel. Você me desculpa. Como é que faz pra botar a fórmula? Tipo, desculpa se tem alguém aqui assistindo. Se você não sabe, vamos aprender agora. Você clica na célula, você bota o sinal de igual, ou então o sinal de mais. E aí você começa a escrever a sua fórmula. A pessoa não sabia isso. Então, gente, Excel, pelo amor de Deus. Se você está pensando na sua vida que um dia você quer ser Revenue Manager, Excel é a primeira coisa que você tem que aprender. Urgente. Excel, importantíssimo. E segundo, em termos de características, né, de skills que a pessoa tem que ter, é análise de dados, análise de gráficos, análise da informação e como você vai transformar aquele monte de números numa informação útil. Porque a gente pega as planilhas, a gente pega os relatórios, a gente bota tudo na planilha e a gente roda as macros e etc, e aí tem aquele monte de número. Beleza, mas aí o que você vai fazer com aquele monte de número?
Você tem que saber para que aquilo te serve. Então, você tem que saber analisar os resultados, analisar os dados, pensar nas estratégias, traduzir. Eu acho que também é uma coisa muito importante para a gente que é RM, traduzir as nossas planilhas malucas numa linguagem que as pessoas que estão ali, os gerentes gerais, as pessoas de reservas, entendam o que a gente está dizendo. Então, essa análise de dados e essa tradução da informação para o público que você está falando, né? Para o seu gerente, para o seu, enfim, quem quer que seja o seu cliente, digamos assim, né? O cliente do RM normalmente é o gerente geral. Sim. Então, você conseguir análise de dados, tradução dessa informação toda, passar isso de uma forma clara para que as pessoas te compreendam. Eu acho que o RM muitas vezes, se não souber se expressar bem, e se não souber expressar o que ele quer fazer, ele acaba sendo incompreendido e tenta muita resistência. Então, uma outra característica importante é não se deixar abalar pela resistência, porque ela vai aparecer na sua vida, e muito. E muito, e com frequência. Com frequência, sabe? Não se deixa abalar, você tem os seus números, tem a sua capacidade de traduzir essa informação da melhor forma possível. O que mais que eu acho que a gente tem que ter, Rafa? Não sei, eu acho que... Para mim já foi perfeito. Já. Foi? Eu Que acho bom, que você ótimo. definiu super bem, acho que eu não poderia falar de uma maneira melhor. Ficou ótimo. Que Ótimo. bom. Além, claro, da capacidade técnica de gerenciar os canais, etc, Sim. etc. Tem que saber de distribuição também. Tem que saber de distribuição, tem que saber de sistema, tem que saber de tudo isso. Tá bom. Beleza, Ana. Obrigado pela conversa. Acho que foi ótimo. Eu gostei bastante. Demorou, é um pouco mais do que eu imaginava para a gente ter essa conversa, mas fiquei muito feliz que deu certo. Parabéns. Obrigado. Que bom. Eu também. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito feliz de estar aqui. Como eu já te disse, sou fã do seu canal, estou super orgulhosa. Muito feliz. Quem sabe podemos conversar outras vezes. Com certeza. Agora, bom trabalho para você editar aí, hein? Deu quase 1h30 de conversa. Não se preocupe. Tá bom? Muito obrigada, Rafa. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo. Então, para quem assistiu o vídeo, quem gostou, se quiser tiver mais conversas desse tipo, deixa nos comentários, deixa um like, enfim, deixa a sua ideia para a gente fazer mais vídeos como esse, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.